o Operário, o goleiro do Operário Elias pega dois, né? O Léo Jardim é o primeiro a pegar, né? Isso. O Léo Jardim é o primeiro a pegar. Aí o Elias pega 2 pênaltis. Isso. E aí o Operário fica na frente e tem uma cobrança para matar. Inclusive, antes da cobrança do jogador do Operário, tem um entreveiro ali entre os jogadores do Vasco e do Operário que estavam no meio de campo. Alguns jogadores do Operário, no momento em que o Elias faz a defesa, eles começam a comemorar e aí fica a dúvida se eles estavam comemorando só a defesa ou se eles já tinham entendido que a classificação estava garantida, tipo, perderam a conta. Como já aconteceu algumas vezes no futebol. Sim. Isso teria incomodado alguns jogadores do Vasco, e aí surgiu ali uma pequena confusão, um pequeno entreveiro. Inclusive, tem um jogador do Operário que é... Porque, ó, vamos lá, o Verrete faz 1-0, Alano 1-1, Tietê 2-1, que me surpreendeu muito, né? Tietê, né? Quando o Tietê foi pra bola, e tal. Isso tem uma história aí, né? Mas ele fez o gol. Será que ele vai querer ferrar o Diniz, né? Vai chutar na lua, mas não, bateu muito bem. Neto Paraíba perdeu, o Léo Jardim pegou. Isso. Aí o Piton faz 3-1, Bosquilha 3-2, aí o João Vitor perde, né? Ele vai pra bola e tá na cara que ia perder. Tava na cara que ia perder. Rodrigo Rodrigues empata 3-3, Matheus Carvalho 4-3, 4-4, Watson 5-4, Índio 5-5. Golaço do Watson, bateu bem. Hugo Moura 6-5, e aí o Cristiano, eu tava também querendo recuperar o nome, ele empata com uma cavadinha, né? Foi sensacional esse Ele gol. empata com uma cavadinha, é muito corajoso, os pênaltis batidos pelo Operário muito bons. Aí o Paulo Henrique perde para o Vasco, e tá 6-6, o Thales Oleques tem a chance de dar a classificação para o Operário. O Léo Jardim defende. Defesa bonita, no canto direito alto, né? Se joga o Léo Jardim para fazer uma defesa clássica e bonita e importante. Aí o Lloyd, muito pressionado, porque tinha ouvido muito da torcida, ouvido muito do Diniz. Tava com a orelha vermelha o Lloyd. Eu achei que o menino fosse perder o pênalti. Bateu bem, bateu no cantinho. Ele bateu muito bem, fez 7-6. E aí o Alan Godoy, que já havia falhado perdido a bola para o Ryan no lance do primeiro gol do Vasco, acaba parando no Léo Jardim também. Então, 3 defesas do Léo Jardim, uma delas no match point ali. E o Vasco passa, hein? O Vasco que na Copa do Brasil passada também passou nos pênaltis de um monte de gente. Inclusive o Água Santa, no começo. Atlético Paranaense também? Atlético Paranaense. O Vasco chega na semifinal da Copa do Brasil passando por algumas disputas de pênaltis. E o Água Santa foi emocionante também, se eu não me engano, o Água Santa vira o jogo no finalzinho e o Vasco vai lá e consegue empatar, leva para as penalidades. O Vasco é a Copa do Brasil, que história. Depois do segundo erro do jogador, foram 3 penais errados, né, desperdiçados pela equipe do Operário. Depois do segundo erro do Thales, citado por você, tem mais cartão, tem mais confusão do Adson com o Ademilson. O Adson do Vasco, o Ademilson da equipe do Operário, e os dois tomam um cartão amarelo. Foram 2 momentos de entrever no meio das penalidades. Esse jogo teve de tudo. Você lembra de algum outro jogo em que isso tenha acontecido? Jogadores ali no meio de campo que... Não, agora... Sabe, eu fiquei tentando puxar pela memória, eu lembrei de um... eu estava no campo, eu não sei como isso foi mostrado pela televisão, mas nas quartas de final da Copa do Mundo, Holanda e Argentina, a cada pênalti... Olha, a Argentina passou nos pênaltis, né? A cada pênalti era uma treta ali. O Dumfries com o outro, os argentinos, holandeses ali, estavam se matando ali. Era empurra a cada pênalti. E eu fiquei na dúvida se a televisão mostrou isso. Eu não lembro. Porque sinceramente eu não ali lembro no agora. estádio eu vi, né? Tava lá no Lusail, ali no Catar, e eu tava vendo o negócio acontecer. Mas foi a única lembrança que eu tive de jogadores no meio de campo se empurrando, se xingando. Uma coisa rara, realmente. Né? Argentina e Holanda é muita história em Copa do Mundo. Em outras palavras, você cria casca. Né? Você aprende a sentir, a lidar com o nervosismo, a lidar com a frustração, a gostar do teu companheiro mais do que você gostava, a abraçar o Léo Jardim mais forte do que você abraçava, né? Você vai criando espírito coletivo. E, olha, a gente já viu em alguns outros momentos da carreira do Diniz, ele tem uns discursos, nos anos de Fluminense também, às vezes tinha uns devaneios, assim, né? Tipo, ele via um jogo que ninguém via. Na maior parte das vezes, não. Na maior parte das vezes eu acho o Diniz muito lúcido. E hoje ele foi muito lúcido. Acho que essa leitura que ele fez aí do jogo é perfeita. Em vários momentos do jogo parecia que o Operário ia aprontar. Não tanto no fim. Não tanto nos minutos finais, quando parecia estar mais controlado
pelo Vasco. Como ele disse, não escreveu o roteiro, mas que o roteiro foi bom, foi bom. Né? É isso, o Vasco que no ano passado chegou até a semifinal, bateu na trave, né, de chegar à decisão da Copa do Brasil. Contra o Galo, né? Contra Aquele o Galo, gol do contra o Hulk lá que estava indo para os pênaltis Estava também. indo para as penalidades, o Vasco estava ganhando em casa, toma um empate. No segundo tempo, o Vasco só tem um título de Copa do Brasil e sonha com o seu segundo, ainda pode sonhar nessa temporada com o segundo título. Esse Vasco, com todo respeito em torcedor vascaíno, me entenda, porque ele era muito mais feliz nessa época. Até porque isso depois vira corte, aí... O Vasco do Eurico Miranda era um Vasco muito antipático. O Brasil detestava aquele Vasco. Não só pelas vitórias do Vasco. É claro que times que vencem muito criam antipatia. Claro. Óbvio que muita gente não gostava do Vasco, porque não gostava de perder do Vasco, né? Mas ninguém gostava das manobras, das euricadas, né? Daquela final da Copa João Avelange, assim, o Vasco despertava muita antipatia. Esse Vasco menos vencedor, mas mais raiz, mais raçudo, mais em sintonia com a torcida quando as coisas acontecem em São Januário, esse Vasco é bem mais legal. Eu sei que o torcedor vascaíno vai discordar de mim, não tá nem aí, mas né? pra gente Legal, que vê de fora, é bem mais... dá vontade de torcer pro Vasco, ao contrário daquele outro lá do passado.